Tiago, capítulo 5, versículos 16 ao 18, deixa eu abrir também. E hoje vamos tratar de um tema muito importante, que é a oração eficaz. Tiago 5, 16 ao 18, diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse. E não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Temos aqui um texto, muito conhecido, e às vezes mal interpretado. O versículo 14 é utilizado por alguns para dar extrema unção, só que a extrema unção, o objetivo é que a pessoa parta, morra com seus pecados perdoados. O objetivo aqui do verso 14 é que a pessoa viva. Então, não tem nada a ver com extrema unção. Outros vão usar esse texto para dar algum poder ao óleo, só que ungindo-os com óleo não é o óleo que é ungido. Quando você pega óleo e coloca sobre alguém, você está ungindo a pessoa. O óleo não é ungido. E a oração da fé que salva o doente não é o óleo que salva o doente. Então a gente tem que tomar cuidado com esse texto, porque por vezes ele é mal interpretado. Mas ele fala de oração, esse texto. Aliás, ele fala até mesmo que quando nós oramos uns pelos outros e confessamos as nossas culpas uns aos outros, nós somos curados, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Um outro ponto aqui que eu devo lembrar: algumas traduções colocam confessar os vossos pecados. O texto Receptus, que é o texto que foi utilizado pelos reformadores, o texto que nós usamos em nossa igreja, o texto da ACF, da King James, não traz pecados, traz culpas, isto é, confessai uns aos outros as culpas que você tem em relação ao outro, o quebrantamento. Então isso também faz parte de uma vida de oração, de uma vida de comunhão da igreja. Quando você erra com o seu irmão, você confessa a ele, vocês se quebrantam, não se quebram, mas se quebrantam, vocês vão orar uns pelos outros, e a oração terá um resultado poderoso. Então, tem todo um contexto aqui de cura, de confissão, de oração, e aqui o texto vai dizer, primeiro, a identidade daquele que tem a oração eficaz. A parte B do versículo 16 diz o seguinte: a oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Aqui ele é identificado, aqui ele é identificado, o justo. O justo. Quem é o justo? Aqui não pode estar falando de alguém perfeito, porque senão não ia sobrar ninguém. Quando a Bíblia fala justo aqui, entendeu que ela está falando do homem que é justificado, do cristão, do crente. O que é o justo? O justo é aquela pessoa que tem sobre ele a justiça de Cristo. A obediência de Cristo é colocada sobre ele, por isso então ele pode se achegar a Deus. Nós não podemos achegar a Deus com a nossa própria justiça, por quê? Porque ela é trapo de imundícia. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Então, quando fala aqui de um justo que ora e é atendido, o justo aqui é a ideia de alguém justificado. Ali em Romanos 3, 22, vamos abrir. Romanos 3, 22. Até porque não há um justo sequer, não é? Então, quando fala justo, não é no sentido de impecável. Romanos 3, 22 diz o seguinte, a justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aqui tem uma questão importante. Algumas traduções, como a CF, colocam a justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo. A King James e a Almeida original, elas colocam pela fé de Jesus Cristo para todos, sobre todos que creem. Qual é a diferença? Uma é a ação do crente crendo em Jesus e ele justifica. A outra é a obediência ativa de Cristo que é colocada sobre você. Então, por que eu sou declarado justo? Por causa da obediência de Cristo, do sacrifício de Cristo, e quando eu creio nisso, então isso é colocado sobre mim. As duas traduções são possíveis no grego, e quando eu perguntei ao pessoal da Trinitariana, eles resolveram meu problema, falaram, as duas são possíveis. Então, não é um texto que eu fiquei. E agora, o fato é que, de qualquer maneira, eu só posso ser justo, não por causa da minha fé em si, mas por causa de que Cristo fez, e
eu só posso ter acesso a isso crendo. Então, o que o texto fala do justo? O justo é aquela pessoa que confiou em Jesus, ok? Essa pessoa confiou em Jesus e a justiça de Cristo foi colocada sobre ele. Então, quando a gente olha, você é um homem justo, o cara não é crente, o cara não confia em Jesus, mas ele é uma pessoa justa. Não é dessa que está falando. A oração eficaz, fervorosa, é de um crente. Não estou dizendo que Deus não possa atender a oração de um não crente. A oração de Cornélio subia a Deus. Só que isso é exceção à regra. Se você pegar o Pai Nosso, é Pai Nosso que estás no céu. É alguém que tem Deus por Pai. E para Deus ter Deus por Pai, ela tem que receber quem? Para ser chamada filho de Deus? Jesus Cristo. Não estou dizendo que alguém que não é cristão, que não foi justificado, não possa ter uma oração atendida. Deus sonda e conhece os corações. Mas estou falando de uma vida de oração poderosa, respondida. Essa pessoa tem que ser justo, isto é, declarado justo, crente em Jesus Cristo. Porque ela vai ter uma relação de filial com Deus o Pai, por meio de Jesus. Então, o justo aqui é alguém que teve a justiça de Cristo colocada sobre mim. Isso é maravilhoso, porque quando eu oro ao Senhor, quando eu chego ao Senhor em oração, eu estou me fiando naquilo que eu faço ou naquilo que Jesus fez? Então, a justiça não é minha, não é inerente minha, não é algo que eu tenho crédito. Tem um pregador muito famoso, que hoje é deputado, e ele orava assim: se eu ainda tenho algum crédito contigo no céu, né, eu ficava torcendo que Deus chegasse, você não tem, né? Então não é nosso crédito, não é a nossa justiça, é a justiça de Cristo imputada sobre nós, ok? Agora, o texto também vai dizer outra coisa interessante. Fala que a oração de um justo, ok? A oração de um justo. Só que ele vai dar o exemplo de Elias como justo. Só que olha como é que ele fala de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele fala de um justo e fala que esse justo é fraco. Olha que coisa. Por quê? Porque a gente fica aquela expectativa. Não, mas eu não vou ter uma vida de oração vitoriosa, eu não vou ter orações respondidas, eu não vou ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque eu não sou Elias, porque eu não sou John Wesley, porque eu não sou Spurgeon, porque eu não sou Moody, porque eu não sou Billy Graham. Só que todos esses eram homens sujeitos às mesmas paixões. E aqui a ALTT, ela vai traduzir assim: sujeito às mesmas limitações e dores de sofrimento. Paixão na verdade é sofrimento, né? Hoje a gente acha que paixão é amor, mas a expressão paixão é sofrimento. A paixão de Cristo, eu tenho paixão por aquele filho. Antigamente falava isso aqui, falava. Antigamente, minha avó, minha pessoa, eu tenho paixão, eu sofro por ele. Paixão é sofrimento. Então, sofrimento e limitação. O que o texto fala que Elias, ele tem as mesmas lutas com o pecado, as mesmas fraquezas e debilidades que nós temos. E ainda assim é um homem que orou e Deus ouviu. Elias, num momento, ele está orando e cai fogo do céu e mata centenas de profetas de Baal. Coisa maravilhosa. Aí dá um pouco depois, a Jezabel, uma única mulher, fala que vai matar ele. O que ele faz? Ele vai se esconder, morrendo de medo. Mas ela era rainha. 450 profetas, orou, o negócio caiu. Ainda mandou tacar água no sacrifício dele, que sabia que o fogo ia cair, no sacrifício do Senhor. Perguntou, cadê o Deus deles? Onde é que está o Deus de vocês? Está no banheiro? Ele está ocupado, que não vem? Ele fez isso no texto, Elias. Corajoso. Aí depois ele estava lá, medroso. Só eu que prego o evangelho, só eu que sou fiel. Aí Deus, não é só tu não, tem 7.000 que não se dobraram a Baal, né? Ele é exatamente como nós. Tem hora que a gente parece que vai fazer cair fogo do céu, né? Cheio de glória. Aí tem hora que a gente não consegue abrir a Bíblia, porque ela está pesando 500 toneladas. Não é assim? A gente é assim, mas a oração do justo, aquele que é justo em Jesus Cristo, pode muito em seus efeitos. A oração eficaz, e aqui a King James é muito boa nessa tradução, eficaz e fervorosa. Mas antes vamos abrir ali em 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Note, não é o seu desempenho. O poder da oração está naquele que responde, não em nós, né? 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10 diz o seguinte: se dissermos que não temos nenhum pecado,
enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso e sua palavra não está em nós. Tem crescido uma teologia aqui no Brasil, né? Uma das expoentes é a grande teóloga chamada Priscila Alcântara, que dava PlayStation para as pessoas. Isso tem se espalhado, já conheço pessoas que eu conheço pessoalmente, que já aderiram a essa ideia. É o seguinte, você não é pecador. Pecador é sua natureza, você não é. Você é justificado, confundem santificação com justificação. Ora, se eu peço perdão pelos meus pecados, eu sou o quê? Pecador. Se eu digo que eu não sou pecador, eu estou dizendo que quem é mentiroso? Deus. Então, uma vida de oração poderosa é para pecadores, é para pessoas falhas, sujeitas às mesmas paixões, não é para superpoderosos, não é para pessoas que vão sempre andar na crista da onda. Então, a gente tem que tirar da nossa ideia que uma vida de oração poderosa é só para pessoas que marcaram a história do cristianismo. Quantas e quantas pessoas anônimas, quantos George Miller que nós não conhecemos aqui na terra, que são muito conhecidos no céu. Algumas pessoas se destacaram, amém por isso, e glória a Deus pelo que Ele fez na história. Mas quantas e quantas pessoas foram importantíssimas, né? Aquele professor de EBD que saía para dar EBD a um tal de The White Moody. Impressionante isso, uma pessoa desconhecida, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Dito isso, eu queria destacar outro fato antes de entrar no tema oração eficaz e fervorosa, que também não existe ninguém com a prece poderosa. Já ouviram esse termo? Antigamente era mais comum, hoje o pessoal entendeu que é ridículo. Venha para a igreja tal, o homem da prece poderosa. Era até legal, né? O homem da prece, ele ora e acontece. Era uma coisa assim, né? A pessoa tinha uma prece poderosíssima. Só que ali em Romanos 8:26, e 27 diz algo interessante. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Aqui é maravilhoso esse texto. Por que eu estou citando ele? Porque a gente não pode estar depressivo demais para orar, mas também não pode achar que não somos os melhores. Mas olha o que o texto fala: o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque nós sabemos orar como convém, o que convém? Nós não sabemos, mas a gente está lá orando ao Senhor, e quem está intercedendo por nós nesse momento, consertando a nossa oração? O Espírito Santo, que Ele examina o coração e sabe a intenção, então Ele intercede por nós, segundo a vontade de Deus. Agora, se eu não orar constantemente, o Espírito não vai ter esse trabalho de intercessão nesse momento. Ele não vai ter o que consertar, porque não há oração a ser consertada, né? Eu sempre falo, peça, fale para Deus aquilo que você acha que deve falar, com respeito, claro, e deixa que Deus decida se é idiotice. Às vezes né? Mas deixa que Deus decida. Eu disse isso para mostrar que todos nós podemos ter uma vida de oração, e uma vida de uma oração fervorosa. A oração aqui, que James traduz por a oração eficaz e fervorosa, energoem, né? Energeon, né? Energeon, daí vem o termo energia, né? Tem uma raiz nessa expressão grega, energia, uma oração energizada, uma oração cheia do poder, uma oração eficaz, uma oração com fervor, uma oração que é capacitada pelo Espírito. Essa oração, ela pode muito, ela tem muito valor, e ela faz coisas tremendas na vida de um cristão. A batalha espiritual na vida de um cristão, na vida de uma igreja, ela não será vencida sem oração. Por quê? Porque a nossa batalha não é contra a carne e contra sangue. Se fosse só contra a carne e sangue, seria o seguinte: eu explicaria o Evangelho, faria a melhor exegese possível, e a pessoa entenderia, e entendendo ela ia se render a Cristo. Só que a gente faz exatamente isso, e por vezes a pessoa não se rende a Cristo. Por quê? Porque não é só uma questão intelectual, é uma questão de ação espiritual. Dito isso,
A oração fervorosa é eficaz por quê? Primeiro, ela nos leva para mais perto de Deus. Hebreus 7:25. Hebreus 7:25. Aqui fala do sacerdócio de Cristo que intercede por nós, mas olha o que diz o texto. Portanto, ele, Jesus, também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por eles. Agora um ponto importante. Como é que você vai a Deus? Através de oração. Através de oração, correto? Então, quando nós vivemos uma vida de oração, nós nos aproximamos de Deus e Cristo intercede de maneira constante por nós. Porque Ele vive para interceder por Ele. Aqueles que se achegaram a Deus. Quando nós oramos, temos uma vida de oração, essa vida de oração nos leva para mais perto de Deus. E mais ainda, ela nos capacita para uma vida cheia do Espírito. Ali em Lucas 11:13. Lucas 11:13. Esse texto todas as Bíblias que eu uso, esse texto é sublinhado. É um texto muito caro para mim. É um texto que me falou muito ao coração e me ajudou muito. Diz o seguinte: então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Aqui, entendo eu que ele está falando a crentes, porque ele já ensinou a oração do Pai Nosso, Ele fala que os crentes têm que pedir, dar-se-vos-á, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, aquilo tudo que ele fala, mas ele fala alguma coisa interessante. Quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Significa o seguinte, que eu posso orar com confiança, que o Senhor vai me capacitar com o poder do Espírito. Eu posso orar com confiança. Quando você pede, Senhor, que o Senhor me dê mais capacitação do Espírito, que o Senhor me encha do teu Espírito Santo, Deus vai dar um demônio para você? Não. É a mesma coisa, um pai pede, o filho pede um ovo, o pai vai dar o escorpião? Não. Ele pede um peixe, o pai vai dar uma serpente? Não. Você pede o Espírito Santo, mais do Espírito, mais comunhão do Espírito. Sabe o que Deus vai dar para você? Mais do Espírito. Esse texto aqui eu falo que é um texto para mim um divisor de águas, devido a muito exagero do pentecostalismo. Teve uma fase na minha vida cristã que eu fiquei absolutamente cético. Não com Deus, mas com qualquer manifestação espiritual. Certa feita eu estava orando, esse texto falou muito ao meu coração. E meu coração queimou. Só que, junto com isso, eu estava orando, não precisa acontecer com vocês, tomara que não aconteça. Basicamente eu senti a sala inteira onde eu estava orando, mas não dentro, mas nas paredes, assim, cheia de capeta. Aí eu racionalizei, ou eu sou esquizofrênico, ou tá cheio de capeta aqui. Aí eu fui orar. Meu Deus do céu, olha só, que coisa terrível. Mas esse texto me abriu os olhos, que eu precisava de quê? De mais do Espírito Santo. Por quê? Porque eu estava numa batalha espiritual. Eu estava pregando o Evangelho, e quem não gosta que eu prego o Evangelho? Satanás. Graça foi só uma vez, não preciso mais, então não deve ser esquizofrenia, porque senão eu ia ter repetidas visões, Foi só uma vez. Só que esse texto foi muito valoroso para mim. Que mostrou o seguinte, que por mais que eu faça a melhor exegese do mundo, por mais que eu não faço, está muito longe disso, por mais que eu trabalhe o texto, eu preciso do poder do Espírito Santo na minha vida. Tem alguns batistas que não creem nem em possessão demoníaca, eles não creem. Geralmente norte-americanos, porque lá eles são mais racionalistas, mas oração e pedir é orar também, te faz ter uma vida cheia do Espírito. Ali em Atos 1:14, que inclusive é o texto que está ali no quadrinho de oração da nossa igreja, e note que eu botei um pedido a mais no quadrinho de oração, que a igreja se empenhe no quadrinho de oração, é um pedido a mais, está ali escrito no quadrinho de oração, o pastor de vocês gosta de uma certa ironia, é o texto que está ali. Por quê? Porque
Quando nós oramos, nós temos então possibilidade de uma vida cheia do Espírito. Atos 1,14 diz o seguinte: todos esses continuavam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos esses continuavam unanimemente em oração e súplicas. Maria estava orando. Maria estava pedindo para o filho. Olha o exemplo de todo mundo ali. Ninguém estava pedindo para ela. Estava todo mundo. E ela pedindo para quem? Para Jesus. Né? Os irmãos de Jesus, os discípulos, estavam todos orando. Até que então veio o Pentecostes. Então a oração nos capacita para ter uma vida cheia do Espírito. E mais, a oração também nos dá poder para testemunhar. Atos capítulo 4, versículos 31 em diante. Isso tudo é oração eficaz que faz. Mas se eu não orar, isso não vai acontecer na minha vida. Atos capítulo 4, versículo 31 em diante. Diz o seguinte: e tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos. E todos foram cheios com o Espírito Santo. E o quê? Anunciavam a palavra de Deus com muito medo, com ousadia. Eles oraram, foram cheios, e qual a evidência que eles foram cheios? Foram pregar o evangelho com ousadia. E o verso 32, e a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma, e ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e havia abundante graça sobre todos eles. Havia graça. Eles davam testemunho da ressurreição, eles tinham comunhão, e eles anunciavam o evangelho com ousadia. Nós precisamos, para ter a capacidade, ousadia, coragem para pregar o evangelho, do poder do Espírito Santo. Nós precisamos disso. Um outro ponto também é que a oração nos fortalece espiritualmente. Judas 20. A oração nos fortalece espiritualmente. Diz o seguinte: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, então é o que nós devemos fazer para nós, sobre a vossa santíssima fé, sobre aquilo que cremos. De que maneira? Orando aonde? No Espírito Santo. A expressão orando no Espírito Santo, né? É por, com, isto é, orando, sendo guiado pelo Espírito ou pelo poder do Espírito. Orando de acordo com a vontade do Espírito revelada em sua palavra. Então a oração nos fortalece, nos edifica. Eu sempre, e isso é muito claro. A maioria das pessoas desanimadas e fracas na fé, se você fazer uma pergunta: como vai sua vida de oração? Sabe qual vai ser a resposta? Eu não tenho vida de oração. É batata. A maioria, se não todas as pessoas cabaneantes, fracas na fé, não estou falando de pessoas que estão passando por batalhas. Nem todo mundo está em batalha, está fraco na fé. Às vezes, por estar forte na fé, você está passando uma batalha gigantesca, mas você está sendo fortalecido pelo Senhor. Mas as pessoas fracas na fé, que estão minguando na fé, pergunta: quer ver uma coisa legal? Eu quero só Jesus, negócio de igreja, eu não... Faça uma pergunta: você tem orado constantemente e regularmente? Faça uma pergunta para essa pessoa. Seja sincera. Não aquela, eu oro toda hora, estou andando. Não. Oração. Você para um tempo e você ora. Essa pessoa vai falar: não. Oração é fundamental para nos fortalecer espiritualmente. O que Jesus falou? Olha, fica aqui comigo, orai e vigiai, porque a carne é fraca. Orai comigo, orai para que não entreis em tentação. A oração nos fortalece. A falta de oração, então, nos enfraquece. E quando estamos fracos por não ter oração, nós viramos mingau de demônio no café da manhã. A verdade é essa. A gente não precisa lhe aparecer: olá, tudo bem, prazer, eu sou o Lúcifer, vim aqui lhe destruir. Ele não vai fazer isso. Ele vai usar estratégias muito mais sutis. Então a oração nos fortalece. Nós precisamos ser pessoas que nos edificamos orando no Espírito, né? E também a oração nos abre a compreensão da obra de Cristo. Efésios capítulo 1,
16, por isso que a oração eficaz ela é poderosa. Ela tem tantos efeitos. Aqui eu enumerei alguns. Se eu fosse enumerar todos os efeitos que a Bíblia demonstra da oração, a nossa reunião ia ser uma vigília. Estou enumerando alguns, porque tem muito mais. Eu comecei a contar assim, eu tenho uma hora que eu tive que parar e escolher os mais, não mais importantes, mas os mais abrangentes. Efésios, capítulo 1, verso 16, diz o seguinte, Paulo aqui falando, né? Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas, o quê? Orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, a qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, o que queremos, segundo a operação do seu grande poder, que manifestou em Cristo quando ressuscitou dos mortos e nos colocou a sua própria destra nos lugares celestiais. O texto continua, mas note bem, Paulo está orando para que todo esse conhecimento, essa iluminação esteja no entendimento dos crentes. A oração abre a nossa mente para a obra de Cristo em nós. Para a obra de Cristo em nós. Isso é fundamental. Quando nós oramos, nós vamos criando relacionamento com Deus, vínculo com Deus. E esse vínculo vai abrir o nosso entendimento, a nossa mente para o que Cristo fez. Não é só aquela questão, eu sei que Jesus morreu por pecadores, eu sei que Jesus morreu por mim. Eu sei que Jesus é o Salvador, não, eu sei que Ele é o meu Salvador. É o que o Wesley fala, eu não estou aqui perguntando a vocês se Jesus é o Salvador do mundo, estou perguntando se Jesus é o seu Salvador. Que Ele é o Salvador do mundo, eu sei. Que Ele salva pecadores, eu sei. O que vai fazer a grande diferença para mim se Ele me salvou? Então, o entendimento é absorvido no meu coração. Eu sei que Ele é para mim isso. Eu sei a esperança que eu tenho nele. Eu sei a riqueza da glória que eu tenho nele. Eu sei que é uma grande riqueza de glória a todos os santos. Isso é um conceito teológico. Mas eu sei que isso é para mim. Eu me apropriei disso no meu coração mediante a oração. E a oração faz isso. A oração é fundamental. Nada disso chega por osmose. Não chega, você pode pegar uma teologia sistemática. Eu tenho algumas ali. A do Geisler tem quase 4.000 páginas. É ótimo, quem quiser ler, a letrinha miúda, né? Passar a tarde é muito, muito gostoso. Você pode ler aquilo tudo. É excelente, eu recomendo, na verdade, né? Acho que nem é mais produzido, né? Agora, só uma adendo interessante. Talvez um dos maiores teólogos sistemáticos, os maiores apologistas do século XX, que é Batista, foi publicado pela editora da Assembleia de Deus, né? O Norman Geisler, pela CPAD. Você pode ler Norman Geisler inteiro. Você pode ler Strong, eu tenho Strong. Você pode ler inteiro. Se você não se apropriar daquele conteúdo, aquela verdade pela fé, não muda nada. Então você precisa de oração. E mais, a oração nos concede graça. Nos concede poder gracioso do Senhor. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Diz o seguinte: portanto, já que temos um grande sumo sacerdote que se é tocado com as nossas fraquezas, né? Portanto, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia, achar graça e auxílio em tempo de necessidade, em tempo de tentação, em tempo de fraqueza, em tempo de provação. Eu tenho que me achegar confiadamente ao trono da graça. Como eu faço isso? Mediante oração. Agora, olha que interessante. Quando eu oro ao Senhor, eu vou sem confiança ou com confiança? Mas por que eu tenho confiança? Não por causa dos meus méritos, mas por causa do caráter dele. Porque o texto fala aqui: porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Por causa disso, que ele sabe, ele entende, experimentalmente, não só conceitualmente, do que é ser humano, da fraqueza humana, da debilidade humana, ele se compadece de nós. O que ele nos dá? Graça. O trono é chamado de trono de quê? De graça. Olha o que o pecado faz. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam, né?
Só que quando você vai para Deus após ter caído, em arrependimento e fé, o que você vai encontrar? Graça. É um trono de graça. Aqueles que se afastam de Deus vão encontrar um trono de juízo. Aqueles que se aproximam vão encontrar um trono de graça. Então, quando eu oro, eu tenho uma vida de oração, uma oração fervorosa, ela concede graça. E aqui um parêntese, a Wesley vai fazer uma diferenciação de graça, não que elas sejam diferentes, mas elas têm aplicações diferentes. Tem a graça preveniente, que trabalha o nosso coração, que molda o nosso coração, para que a gente venha se despertar as coisas do céu e possa estar preparado para receber o Evangelho. Isso aconteceu com vocês, né? A partir do momento você começou a se interessar mais. Isso que a teologia chama de graça preveniente, mas é graça. Aí então, você está mais despertado, o que acontece então? Você recebe a Jesus. Eu quero servir Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Não aconteceu, né? Então, espero, porque senão vou ter que batizar de novo. Né? Aconteceu. Né? Graça regeneradora. Só que não termina aí. Agora eu preciso viver como crente. Deus me dá força para que eu viva como crente. Graça santificadora. E terá um dia a graça glorificadora, que é quando você vai estar com o corpo glorificado. Agora é graça, não é? É só uma separação, diferenciação, mas é a mesma graça que atua e trabalha. Por isso, quando eu vou ao Senhor, tempo de necessidade. Quem aqui já foi ajudado por Senhor em tempo de necessidade? Você orou, Senhor, eu não aguento mais, estou fraco, Senhor, está tudo dando errado. Né? Aliás, Senhor, eu estou chateado comigo mesmo, por ser quem eu sou, por fazer o que eu faço. Aí Deus ministra seu coração, te dá auxílio, te recarrega as baterias. Não é? Graça. Mediante o quê? A oração. Agora, se eu não faço isso, de novo, eu vou ser trucidado no café da manhã. O John Piper fala que Satanás não fica esperando você estar na sua melhor fase. Enquanto você está dormindo, ele está maquinando para como vai fazer para te destruir. Ele faz isso. Eu preciso de graça então. Agora, também a oração leva os perdidos de volta a Cristo. Ali em Tiago, capítulo 5, versículo 20. O contexto aqui de Tiago é pessoas sendo curadas mediante oração, é oração e confissão. Então, tudo que está aqui está sujeito a esse fio condutor do texto, a oração. Saiba, aqui, eu vou ler o 19 também. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, alguém o converter, saiba ele que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da alma uma morte e cobrirá uma multidão de pecados, porque a pessoa se arrependerá. Ora, ele acabou de falar de Elias e feitos poderosos da oração de Elias. Uma maneira clara de você ajudar alguém a retornar o caminho ou levar os perdidos a Cristo, qual é? A oração por essas pessoas. Você joga a palavra. Mas como você vai regar? Com oração. A oração é fundamental, né? E às vezes a oração vai demorar alguns anos, né? Mas vai. A oração é fundamental para que pessoas sejam salvas, para que pessoas voltem à luz, para que pessoas que estavam no caminho e saíram do caminho por qualquer motivo, embora não exista motivo nenhum para sair do caminho, essas pessoas possam ser reconduzidas à verdade, para salvar uma alma da morte. E aqui, obviamente, não é a morte física, necessariamente, mas muitos vão caminhando para uma morte eterna. O que vai ajudar a resgatá-las? A oração. Senhor, envia a tua graça sobre aquele coração, Senhor. Aí, se você quiser ser chique na oração, a tua graça preveniente, pois é, eu aprendi teologia sistemática, pode falar assim também, né? Eu falo, às vezes, de tanto ler sobre ela, sai, mas não precisa falar assim, Senhor, que o Senhor toque com o teu Espírito Santo no coração dela, é tudo a mesma coisa, né? Mas orar pela pessoa. Agora, a oração também nos torna perceptível a presença de Cristo. E aqui, eu já sei que vai ter gente que, por acaso, viu o vídeo, vai falar que o texto não está dizendo disso, realmente não está, eu estou fazendo uma aplicação dele. Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Texto usado também, aplicado para evangelismo, nenhum problema se você aplicar, mas realmente o texto aqui está falando de uma igreja local que estava fazendo a ceia do Senhor, e sabe quem não estava na ceia? E quem não estava na igreja? O próprio Jesus, né? Diz o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele
e ele comigo. O texto aqui fala dessa igreja de Laodiceia, estava tão longe de Cristo que Cristo já estava fora da igreja, estava batendo na porta para poder entrar na igreja de novo, né? O texto é isso. Porém, olha a aplicação aqui. Se alguém ouvir a minha voz, a pessoa tem que estar então atenta para a voz do Espírito, né? A voz de Cristo que fala por meio do Espírito. E quando ele abre essa porta, ele começa a se relacionar com Deus. Qual é a maneira que eu tenho de me relacionar com Deus? Oração. Quando nós oramos, nós temos a ciência que estamos com Ele e Ele conosco. Nós temos a ciência da presença perceptível de Cristo. Obviamente, Cristo está presente em todos os lugares, mas nem sempre eu o sinto, nem sempre é perceptível a sua presença, e às vezes é porque eu não tenho orado. Às vezes é isso. Então a oração torna perceptível a presença de Cristo. E voltando para o texto de Tiago, a oração gera resultados inacreditáveis. Quando você começa a orar, tem umas coisas que acontecem que você não acredita. Aí é aquela coisa, você não acredita na própria oração que você fez. Quando Deus responde, caramba, mas foi isso mesmo. Ali o verso 17 e 18, olha só, de Tiago 5. E Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou fervorosamente pedindo que não chovesse. E o que aconteceu? E não choveu. Se fosse eu, como assim não choveu? Não orei, mas não era para não chover. Mas não choveu, né? Sobre a terra por espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. A oração traz resultados inacreditáveis. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esse monte, atira-te dali e ele atirará. O que isso demonstra? Que quando temos uma vida de oração, uma oração eficaz e fervorosa, energizada pelo poder do Espírito Santo, nós teremos por vezes resultados inacreditáveis de oração. A nossa igreja é um testemunho disso, de coisas que o Senhor fez aqui, que é inexplicável com o recurso que tínhamos, com o número de pessoas que tínhamos, e ainda assim Deus fez. Porque quando nós oramos, nós estamos pedindo para alguém fazer aquilo que nós não podemos fazer. E Ele pode fazer qualquer coisa. O Senhor, Ele é capaz de todas as coisas. Então, quando nós temos uma vida de oração, nós podemos esperar resultados inacreditáveis aos olhos humanos, à nossa vista. Eu mantenho isso em segredo comigo, alguns pedidos ousados ao Senhor. Por vezes o Senhor atende, por vezes não atende. E o Senhor é soberano. Mas eu já vi resultados inacreditáveis. O Senhor nunca precisou que eu pedisse que não chovesse, não é o caso aqui, mas já vi coisas que o Senhor atendeu que é impressionante. O que chamam de, às vezes, Jesuscidência, Cristocidência, elas ocorrem bastante na vida do crente, mas Cristocidência. Então, quando nós temos essa noção que precisamos ter uma vida de oração eficaz, entendam algumas coisas para a gente encerrar. Primeiro, para você ter uma vida de vitória na oração, é necessário que você seja justo, isto é, justificado no Senhor. A justiça de Cristo em você. Tem outros textos que vão demonstrar também, se você estiver vivendo uma vida de pecado, você vai se complicar também na oração. Não preciso nem falar isso. Mas justo, uma vida de alguém que foi justificado pelo Senhor. Um outro ponto. Uma oração fervorosa não está baseada na sua capacidade, porque Elias era um homem fraco, Elias era um homem limitado. Aí eu pergunto, qual homem que não é? Todos são. Acho que o povo acha que fala que não existem grandes homens de Deus, existem homens de um grande Deus, e exatamente isso, ou como John Knox, Senhor me dá a Escócia, e Deus deu a Escócia a John Knox. Deus trabalhou pedidos extraordinários e o Senhor atendeu. Ou, se não me engano, Wycliffe, ao ser trazido para o martírio, Wycliffe, primeiro tradutor da Bíblia inglesa direto do original, a monarquia, o rei, mandando matar Wycliffe, e ele orou o seguinte, Senhor, abre, no momento que estava sendo queimado, se não me engano, abre os olhos do rei.
Algumas décadas depois, um jovem rei chamado Rei Tiago, conhecido como King James, mandou produzir a tradução mais importante de todos os tempos. Não, Deus não fez? Não foi daquele rei, mas foi de um rei, do seu mesmo país. Senhor, abre os olhos do rei. E o Senhor abriu os olhos do rei. E todos os missionários que nós conhecemos, os que vieram para o Brasil, utilizaram essa versão. Deus fez uma grande obra. A oração, ela tem resultados impressionantes. Alguma dúvida? Não? Ok, então vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Orar ao Senhor. Por isso que eu não reclamei daquele culto em Augsburg, porque os jovens se reúnem para fazer tanta coisa errada. Quando eles se reuniram numa faculdade, ficar 3 semanas orando, pregando o evangelho e cantando, eu achei maravilhoso, né? Teve alguns críticos, não, mas havia certo emocionalismo. Onde tem reunião humana existe esse tipo de coisa. Mas onde é que eu gostaria que os jovens estivessem? Num baile funk, né? Ali no campus da UFSC, usando certas substâncias, ou em oração, né? Então que a gente possa ter essa mesma fome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Deus, que o Senhor Deus possa nos trabalhar para que possamos nos tornar, Senhor, homens e mulheres de oração, Senhor. Homens e mulheres com oração fervorosa, Senhor. Levanta, Senhor, anônimos George Miller, Senhor. Levanta, Senhor, anônimas Susanas Wesley, Senhor. Levanta, Senhor, anônimos e anônimas, Senhor, que são batalhadores na oração. Que a nossa igreja, Deus, receba, Senhor, uma graça do teu Espírito para que se torne, Senhor, uma igreja de joelhos no chão, Pai. E que isso gere em nós reavivamento, gere em nós capacitação, gere em nós, Deus, a visão de resultados extraordinários que só Tu poderia fazer para que Teu nome seja glorificado, Senhor. Derrama copiosamente do Teu Espírito Santo sobre nós, para que possamos testemunhar com ousadia do Teu Evangelho, Pai. Para que Jerusalém, Samaria, a Judéia, confins da terra, Senhor, sejam impactados pelo nosso testemunho, Senhor. Nós precisamos, Senhor, da Tua graça, nós precisamos do Teu poder, Pai. Sim, Senhor, somos fracos, Senhor, somos sujeitos, Senhor, a paixões, Deus, a fraquezas e às limitações, Senhor, assim como Elias era, assim como John Wesley era, assim como George Miller era, Senhor, assim como Einfield era, assim como Billy Graham era, Senhor. Somos da mesma massa, mas desse vaso de barro, o Senhor pode colocar um tesouro inestimável dentro, Senhor. Então te pedimos, Senhor, move o coração de cada irmão, de cada irmã que está aqui, Senhor, e também vai escutar a mensagem posteriormente, Senhor, para que nos tornemos, Senhor, uma igreja participativa em oração, Senhor, cheia do Teu Espírito Santo, para que Teu reino progrida, Senhor. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém.